Graças a Deus, irmãos, bom dia. Dia. Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Queria partilhar aqui. É um texto. Provérbios 22, 3. A importância do equilíbrio. Equilíbrio é importante em tudo na vida. Até um ditado que diz que nem tanto no céu, nem tanto na terra. Mas é um ditado para explicar sobre equilíbrio. Você não pode ser nem omisso e nem ser precipitado. E a Bíblia vai dar uma palavra para isso: prudência. Prudência nas escolhas. Porque depois que você tomar a decisão, aquela decisão não volta mais. Muitas vezes, e para você conseguir dar a volta no carro, irmãos, você anda aí alguns quilômetros. Quem já perdeu uma saída, né, na autoestrada? Estava aqui tentando ir ali para Moscavide, passei a ponte, tive que ir lá em Almada, né, fazer o retorno. E a ponte 13 km para ir, 13 para voltar, mais alguns pedacinhos, ou seja, custou 30 quilômetros e tal, e fora o tempo que eu me atrasei para chegar no lugar que eu tinha para chegar. Infelizmente, pegou a curva errada, irmãos. Deus é perdoador, mas a consequência estava no pacote. Foi um descuido, beleza, tudo bem, mas eu tive que combustível, tempo, né? E os intempéries do trânsito, né? Que é aquela confusão. E se não tivesse combustível? Ou seja, se você entra na ponte sem combustível suficiente para chegar do outro lado, é no meio da ponte que você fica. E se você for pego pela polícia, você leva uma contra-ordenação, porque você deve sempre cuidar da sua condução e saber se ele tem combustível suficiente. E isso tudo é prudência. Vamos lá. Provérbios 22, 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Paga para ver. Irmãos, eu tenho visto nos últimos tempos, né? Nós temos cada vez mais vendo, né? Principalmente os nossos jovens, às vezes inconsequentes, porque eles falam assim: eu vou pagar para ver. Aposta na mesa. Mas só que eu não sei se alguém tem experiência com poker, só que nem tem carta na mão. É só teimosia, vazia de qualquer responsabilidade, mas é uma jogada já perdida, já saiu perdendo. Por quê? A imprudência é pagar para ver. E acredite, gente, pressa e precipitação tá tudo no campo do suicídio. Você acha que é só se enforcar que as pessoas se suicidam? As pessoas se suicidam também com precipitação. Se suicida com pressa. Então nós precisamos encontrar essa prudência que vai equilibrar as nossas escolhas, que vai colocar respostas sábias na nossa boca. Gente, nem sempre responder é com palavras. Às vezes a resposta que Deus espera da gente é uma resposta com atitude. A atitude certa para aquele momento pode fazer total diferença naquilo que você vai viver nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos anos da sua vida, né? Então é aqui que a gente ganha. E eu quero falar sobre essa palavra tão importante, né? Que é equilibrar, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma comida, você precisa equilibrar os temperos. Claro que em relação à comida existe o gosto, né? Alguém gosta de mais temperado, mas mesmo assim não pode romper com o limite do que é equilíbrio, até mesmo para você mesmo. Por exemplo, se você errar a mão no sal, a comida pode estar cheirosa o tanto que for, bonita, com ótimo aspecto, mas a pessoa não consegue comer. Se você fizer ela bem temperada, mas esquecer o sal, ela pode estar com um ótimo aspecto, ela pode estar cheirosa, mas quando você colocar na boca vai estar insossa, você vai fazer repulsa, esquecer o sal. Então,
Esquecer o sal é errado. Colocar sal demais é errado. Então, pastor, o que eu preciso? Equilibrar. Nós precisamos de equilíbrio na hora de falar com os nossos filhos, nós precisamos de equilíbrio na hora de falar com os nossos pais, nós precisamos de equilíbrio na hora de tomar uma decisão que vai custar muito tempo na nossa vida, nós precisamos de equilíbrio quando a gente for pregar a palavra, nós precisamos de equilíbrio para entender que tipo de pessoa eu estou pregando a palavra. Porque dependendo da pessoa, irmão, não é o que eu vou falar aqui com os irmãos que estão cansados de me ouvir. Eu vou pregar um Cristo para o ímpio, que é salvação para todo que crê. Agora, para a comunidade, Tiago falou assim, adúlteros e adúlteras. Né? A mensagem engrossa imediatamente, né? É a mesma coisa que está corrigindo uma criancinha de 1 ano, vai lá e pega na mão, nem encostou, a menina faz um escândalo, né, nenenzinho, que está começando a corrigir. Mas quando eu tinha 15, minha mãe arrancou uma vara de goiaba, então a coisa aumentou. 15 não, 13, foi a última surra que eu levei. Enfim, comer em excesso é pecado, mas não comer, nós morremos. Tá entendendo, gente? Então eu não vou fazer nada. Não é isso que Deus está falando. Então eu vou comer até... Não é isso que Deus está falando. Encontre o equilíbrio. Coma, se alimente daquilo que é suficiente para o seu organismo, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Agora, quando se trata do aspecto espiritual, cuidado com comer demais a letra e não desenvolver a vida do Espírito, porque ninguém vai te ensinar melhor a palavra do que o Espírito Santo dentro de você. Às vezes a gente quer entender muito, mas não cultivamos uma relação com o Espírito. E se nós entendemos muito e não cultivamos uma relação com o Espírito, nós vivemos de letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso? O Espírito te dará sempre uma decisão mais acertada, porque o Espírito conhece o que é o caminho do Senhor, o que é a vontade do Senhor. Então, o diabo mora nos excessos. Vou repetir, o diabo mora nos excessos, irmãos. Sabe onde o diabo mora? Se alguém um dia te perguntar, fala, o diabo mora nos excessos. Seja o excesso de santidade, né? A gente vai chamar de orgulho da santidade, ou alguém caiu porque se achava santo demais, ou alguém caiu porque achava que não tinha mais jeito para ela e se emaranhou dentro da lama. Mais uma vez, Deus chama você para o equilíbrio. Vem para cá, meu filho. Sai desse charco, sai desse lodo. Eu quero tirar o seu pé do charco e do lodo e colocar seu pé na rocha. Na rocha que é Ele mesmo. Irmão, Jesus está chamando você para viver em cima da vontade dEle. Em cima da vontade dEle, seus pés não escorregam. Em cima da vontade dEle, você sempre vai ter tração. E hoje, eu quero muito que a igreja volte a ter tração, irmãos. Sabe o que é tração? Testemunho. Um bom testemunho. Eu sou de um tempo em que as pessoas chegavam na lojinha para comprar fiado e quando o funcionário ia anotar na caderneta, o dono da quitanda lá falava bem assim, não precisa anotar não, que ele é crente. Meu Deus. Agora a gente chega na quitanda, não vende para ele não, porque ele é crente. Ou seja, como mudou, né, de 20 anos para cá, né? Porque, irmãos, o maior fracasso de todo é o fracasso do caráter. Você acha que Deus está ligando para essa mobilidade espiritual que a gente tem, nesses trejeitos? Não, Deus está ligando para o nosso caráter. O nosso caráter é que representa Ele. Então, esse é o equilíbrio do caráter. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, ou seja, discernimento. Ele discerne o impacto daquela escolha e ele fica calmo e quieto. Só que o inexperiente, ele paga para ver. Acaba não pensando nas consequências, né? E acaba pensando que não vai haver consequência, mas só que a Bíblia fala que ele segue adiante e sofre as consequências. O problema é que quando sofre as consequências, nem sempre a gente tem caráter para falar que foi culpa minha, Senhor. A gente coloca a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu marido,
na minha esposa. Coitado, até o pastor paga a conta. É o pastor que não ensinou direito. Se ele tivesse me ensinado certo. Mas, irmãos, ensinar está sendo ensinado. Só é você tirar 30 minutos no início do seu dia e ver o devocional. Fica aí a dica, vê o devocional do pastor. Todo dia, no mesmo horário, mesmo bate-canal, vai ser uma bênção para você. Enfim, eu estou me dedicando. Alguém me perguntou, pastor, como você prega, se eu pregar domingo, né, 6 mensagens por semana? Irmãos, é graça e misericórdia de Deus, porque eu não venho para cá dar nada de qualquer jeito. Mas só que a questão é que quando você tem uma vida na palavra, essa palavra é igual uma fonte, ela sempre fica pulsando novidade, porque é uma fonte. Agora, se você, ou se eu, se nosso cristianismo é como se fosse uma cisterna, aí sim, quando pega aquela água da chuva, acaba. Mas não, irmãos, você, eu, nós somos uma fonte. Fala para o seu irmão, você é uma fonte de Deus, irmão. Deus, amém. A sua vida precisa pulsar novidade. Novidade de vida, novidade do espírito. Alguém chega perto de você faminto e recebe uma palavra, é alimentado, é irrigado, a pessoa está morrendo seca, desidratada, e você é uma água limpa, é uma água pura, né? Nem sempre limpo quer dizer que está pura, mas é uma água pura, nutrindo, né, aquela pessoa. Então, pense nisso. Nós já vimos essa expressão, e é o que eu falei, nem tanto no céu, nem muito na terra, que é encontre o equilíbrio, né, entre as suas ações, para você poder não pagar consequência, né? Não precisa disso. O príncipe das trevas ama os excessos. Irmão, como o diabo ama os excessos? Ele mora, né, nos excessos, né? Eu percebi isso, que tem como cair para cima. Pastor, mas é contra o português, cair para cima. Eu não posso subir para cima, eu não posso descer para baixo, mas vamos lá. Tem como cair para cima. Cair para cima é cair no orgulho, irmão. A pessoa está se sentindo super santa, quando na verdade está caído dentro dela mesma. E isso é cair para cima, é cair com aquela... E acredite, irmão, quando você está mal e está caído no pecado ou numa decisão ruim que teve, você sempre está olhando para cima. Você sempre está olhando para o Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o orgulhoso, ele nunca acha que está mal. O que caiu no excesso, ele fala bem assim, graças eu te dou porque eu não sou como Carla, que é o sol da justiça, né? Sol da justiça, estrela da manhã. Eu não sou como... tá rindo lá. Eu não sou como... Irmãos, quando a nossa vida, nós medimos o nosso sucesso a partir do fracasso do outro, irmãos. Eu olho aqui e falo, você está pior que eu, graças a Deus. Então, não, irmãos. Se você olhar para Jesus, você vai ver o quão longe você está ainda da natureza do homem do céu, natureza da mulher virtuosa que você tem que ser. Então, para de olhar para pessoas pecadoras como comparação, né? Claro, eu posso olhar com uma admiração. Tem um monte de gente que eu admiro, que eu recebo da palavra, que eu acompanho, que eu ouço a mensagem. Não é novidade para ninguém, eu me desfruto. Mas Cristo é o meu exemplo, né? Cristo é o meu exemplo. Nós precisamos também se tornar exemplos das pessoas, mas eu não fio completamente as pessoas. Toda a minha confiança está em Jesus. Então o diabo trabalha para cegar, e ele cega às vezes empurrando a gente para o excesso. Lá no excesso. E lá no excesso é onde ele mora. Ande no que Deus mediu para a sua vida. Porque a autoridade é firme quando ficamos no que Deus pediu. Nós conhecemos isso como obediência. Ande
ande naquilo que Deus mediu. Irmãos, todos nós recebemos um mapa. Está aí na sua mão. Talvez está no telemóvel, talvez está aí com a Bíblia. Você tem um mapa. Todos nós temos a palavra profética. Não estou falando de uma profecia. Profecia é quando alguém em dom vai lá e vem, eis que eu te digo, né? Não estou falando disso, não do dom, eu estou falando da palavra profética. Esse livro essa biblioteca de 66 livros que está na sua mão, que deve e deveria estar mais do que na nossa mão, deveria estar no nosso coração. Ele é uma bússola, é um mapa. Agora, quando Deus mediu para nós uma realidade, a nossa autoridade está na obediência. Não existe autoridade sem obediência. Irmãos, tem muita gente querendo exercer a autoridade sem obediência. E isso é gerenciamento. Você não é gerente do corpo de Cristo. Você não é uma pessoa que é dono, né, do corpo de Cristo. Não, você foi chamado para ser um líder, um participante. E sabe o que o líder faz? Aquilo que Jesus fez. Jesus chegou na festa do tabernáculo, da Páscoa, né? E os discípulos sempre têm um escravo. A pessoa mais desonrada na casa lavava os pés de todos para entrar dentro do salão, que era praticamente um rito religioso. Era como se fosse um rito, né? E aí, quando ele chegou, os discípulos estão tudo na porta, esperando. Nossa, quando viram Jesus, você acredita, rapaz, não chegou ainda aquela pessoa que vai lavar os nossos pés para a gente poder entrar. Aí sabe o que Jesus fez? Acabou de chegar. Aleluia. Tá aqui? Quem vocês estavam esperando? Porque era inadmissível alguém deles se abaixar para lavar os pés dos irmãos. Mas Deus do céu desceu e não só viveu, né, como também se submeteu a essa, teoricamente, né, desonra para lavar os pés. Me dá uma toalha, uma bacia. Pegou uma toalha, uma bacia. Irmãos, o que Jesus espera de você? É que você faça o mesmo. Lava o pé do seu irmão. Pronto. Isso é obediência. A autoridade nada mais é do que estar no lugar certo, com a atitude certa e na hora certa. Irmãos, não adianta nada estar no lugar certo, com a atitude certa, se você perdeu o time. Quem é que já perdeu o autocarro, irmãos? Quem já perdeu o autocarro uma vez na vida, irmão? Você estava lá no lugar certo, ou seja, com a atitude certa, mas perdeu o time. E aí, se você perde o autocarro, dependendo da sua linha, uma vez eu fui para uma roça que tinha um autocarro de manhã e outra tarde, irmão. Meu Deus do céu. E a sensação que eu tinha naquela roça era o seguinte, irmão. Pronto. No cair da noite, eu nunca mais volto para casa. Eu não gostava daquele lugar porque eu não tinha tanto autocarro, para você ter ideia. Não caía, eu gostava da noite, né? De dia é muito maravilhoso, mas à noite, meu amigo, quando não tinha luz nem para ver a ponta do nariz. Então, irmãos, olha, na hora certa, você está no ponto, na hora certa, você está aí no momento certo, com a atitude certa, está na hora certa, você está no lugar que Deus esperava, ou o autocarro já passou? Você já parou para pensar que muitas vezes não foi falta de estar no lugar, e já parou para pensar que às vezes não foi falta de atitude? O que faltou foi estar no lugar, na hora. Tem muita gente desanimando, irmão, porque perdeu a hora. É aquilo que eu disse, irmão, se você perder a curva, quanto tempo vai demorar para você poder voltar ao lugar que você se perdeu? E se você demorar um pouco para perceber? José e Maria foram com Jesus numa festa que era de costume também. Perderam Jesus, só encontraram 3 dias depois, um menino de 12 anos. Eles só deram conta depois de 1 dia de estrada. Levaram mais 2 dias para encontrar ele.
Quando procurar, eu pensei que estava com você, Maria. Não, mas eu pensei que estava com o pai. Será que está com o tio Joaquim? Não, foram lá e caçaram com todo mundo. Quando perceberam que ele não estava na comitiva voltando para Galiléia, eles voltaram refazendo o caminho. Irmãos, olha, não adianta. Se você perdeu Jesus, volte, refaça o caminho até encontrar Jesus. Porque não vale, nenhuma viagem vale sem Jesus. Nenhuma viagem, irmãos, tem sentido se Jesus não estiver com a gente. E aí eles voltaram e tal, encontraram Jesus no templo, né? Discutindo com os fariseus lá, com os sacerdotes, ensinando e respondendo. E aí Maria brigou com ele, né? Falou assim, por que você fez isso com a gente? Ai, Jesus, onde eu deveria estar, mamãe? Eu estou cuidando das coisas do meu pai, no lugar em que meu pai quer. Ou seja, eu estou no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Porque, irmãos, isso aqui a gente precisa entender. Ordem é o que Deus te dá em mandamento, estatuto e princípio. Pastor, o que é ordem? Deus te deu mandamento, Deus te deu estatuto, Deus te deu princípio. Isso é a ordem de Deus. Eu preciso conhecer os seus mandamentos, eu preciso conhecer os seus estatutos, eu preciso conhecer os seus princípios. E eu preciso, irmãos, conhecer os seus mandamentos, estatutos e princípios sem distorcê-los, sem obrigar a palavra a falar uma coisa que ela não está falando. Irmão, eu já vi gente esganar a palavra até que a palavra fale alguma coisa, né? Esganar o texto, torcer o texto, obrigar o texto a falar o que o texto não está falando. Isso é um perigo, porque a gente fica apertando com o texto, quando na verdade só é você seguir de maneira fiel ali a leitura e depois discernir, né? O português, claro, que é logos, depois Deus te dá rema, Deus te dá mensagem ali dentro, Deus te explica pelo Espírito. Então, mas se ordem é andar nos princípios, mandamentos e estatuto, obediência é a resposta a essa ordem. Então, qual é a nossa parte nisso, irmãos? Obediência. Qual a parte de Deus? Mandamentos, estatutos e princípios. Se você está obedecendo mandamentos e princípios, você com certeza está no seu ambiente de autoridade. Aí, demônio não fica brincando com o servo de Deus que está em ordem, irmãos. E aí, amigos, quando você acorda à noite, você percebe qualquer movimento errado, você encara na hora da de voadora no cão, no corredor. É ele que sai correndo de você. Ou seja, é isso. Porque quando você não tem dívida, não tem nada que te desabone, o inimigo passa longe da gente, irmãos. É claro, porque você tem o quê? O sangue nos umbrais das portas, porque você percebe e está na sua autoridade. A autoridade nada mais é do que alinhamento com a vontade de Deus. A autoridade é esse alinhamento com o pensamento do alto, né? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma coisa boa de se guardar ou pensar, é nisso que você tem que pensar, é nesse lugar que você tem que morar. A autoridade nada mais é do que estar no lugar certo com a atitude certa. Quando Deus fala, cada um ouve no seu idioma. Vamos lá, irmãos. Os irmãos já sabem aqui, não adianta, café é café em qualquer parte do mundo, né? Mas para quem não sabe falar café, café é tosse, né? Lá na Inglaterra, café é tosse. Em outras palavras, irmão, eu fui tentar pedir um café na Inglaterra, tá tossindo o quê? Tá com pigarro? E aí, ou seja, meu Deus, por causa de coffee, porque coffee, com dois E, som de dois E, é que é café. É isso que me ensinaram. Foi. Mas pronto. Mas demoraram muito, o homem falou. Aí eu fiz. É horrível, gente. Em outras palavras, irmão, sabe o que é engraçado? É porque a igreja está brigando por causa de idioma. Por que eu estou falando isso? É porque
o homem estava certo e eu tentando falar, né, no idioma dele, não, também estava certo, minha intenção estava certa, mas a comunicação estava toda errada porque não havia o quê? Discernimento. E, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos discernir a linguagem, porque o fato do irmão fluir em outra maneira, não quer dizer que ele não esteja fazendo a vontade de Deus. E isso eu aprendi com o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, tem multiforme. O reino de Deus tem muitas formas de se manifestar. O reino de Deus trabalha de muitas maneiras. Mas nós precisamos compreender que a língua às vezes é sotaque diferente, é isso, mas está falando a mesma coisa, né? Está falando a mesma coisa. E a gente está brigando por coisa que Deus está falando igual, né? Isso que rebenta com a igreja. Qual é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento, irmãos, como igreja? Posso falar para você. A religiosidade. Religiosidade é um câncer. Porque a religiosidade ensina comparação e competição. Tá ali, eu danço melhor que o fulano e tal. Aí o outro, fulano e tal canta melhor do que eu. Aí aquela confusão sem... fulano e tal... Quando na verdade, irmãos, você é perfeito na parte que você foi colocado. Você é uma bênção na sua parte. O que Deus te deu é lindo também. E se você quiser fazer o trabalho de outra pessoa, pode ser que aquilo te mate. Entendeu? Então não se compara. O câncer da comparação. Eu já vivi isso, irmãos. Se comparar, querer ser igual, mas não porque as práticas são boas, querer ser igual porque eu queria também parecer também, quero ser enxergado, né? Mas comparação e competição é uma doença. No entanto, que quando Deus me deu aquelas palavras lá, em que eu posso cooperar? Em tudo que eu sou. Cooperação é aceitar que a minha parte também cumpre um desígnio de Deus. Agora, se a religião ensina comparação e competição, o reino de Deus já ensina outra coisa: concordância e cooperação. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa cooperar comigo, meu irmão. Você precisa cooperar comigo. Fala com esse irmão aí, você precisa concordar. Irmão, já parou para pensar que concordância, a gente tem até um trejeito, né? Quando a gente concorda com alguma coisa, a gente vai lá e bate a mão um no outro, né? No ar, não tem? Toca aí. O que aquele ato quer dizer? Estou concordando com isso que você... E quando você bate, isso aí eu não cuspe, eu não... Isso aí é lá nas Rondônias da vida lá. Se escondeu lá no meu Espírito Santo, mas... Meu Deus. Mas não. Já parou para pensar que quando você bate a mão um no outro, libera poder? Pau! O barulho. Se você passa a mão aqui sem chocar com alguém, não sai barulho. Mas se você, com outra pessoa, libera poder. Já no som, você já vê que nós estamos em outra atmosfera. E o diabo não gosta que a igreja concorde, irmãos. Porque quando a igreja concorda, quando você concorda com seu irmão, libera poder. E a maior fonte de concordância na vida de uma pessoa é o seu cônjuge. Por isso que a Bíblia fala: se a casa estiver dividida, não subsistirá. Para de discordar. Sentem, sejam claros. Pode ser que vocês não estejam entendendo, porque um está falando café e outro está falando coffee, né? Um está falando, mas é a mesma coisa. Só estou falando em idioma diferente, mas é a mesma coisa. Converse até se entender. Entendeu? Batam a mão um do outro. Fala, é isso que vai acontecer. Eu posso afirmar, em pouco tempo vocês vão ver aquilo chegando em forma de presente na sua vida. Por quê? Porque você concordou, liberou poder.
O diabo está cortando o poder da igreja com um ato simples, fazendo a igreja não concordar. Quebrando a concordância, né? Aí nós temos não sei quantos departamentos, todo mundo trabalhando pelo seu departamento e esquecendo de concordar em prol do reino de Deus. Irmãos, vamos entender isso aqui. Vamos entender. Eu quero orar nessa manhã para que você esteja no lugar certo, com a atitude certa, na hora certa. Eu quero orar para que você obedeça a ordem de Deus, para você viver a sua autoridade e alinhamento. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse feriado que a gente está aqui, reunido pela manhã, junto com a família de Deus, junto com os meus irmãos, nós queremos, Pai, pedir que o Senhor orienta dentro de nós, Pai, todos os mandamentos. Orienta dentro de nós todos os mandamentos, Senhor, estatutos e princípios. Nos ensina a andar em obediência. Tira o nosso pé do charco e do lodo, Senhor. Coloca os nossos pés sobre a rocha. Sustenta, Senhor, os seus filhos em autoridade. Porque a autoridade, Senhor, é o ambiente que a gente vence. E não existe autoridade sem obediência. Então hoje nós nos submetemos à Tua palavra. Pai, quebra toda a comparação dentro de nós, quebra toda a competição dentro de nós, esse espírito religioso, Pai. Coloca dentro de nós uma cidadania, Pai. Coloca dentro de nós a compreensão do reino de Deus e nos ensina a concordar uns com os outros, a concordar no casamento, a concordar na igreja, a concordar, Senhor, claro, concordar com o quê? Com a palavra e os irmãos, Pai. E, Pai, e viver cooperação, Pai. Nesse fim de semana, nós vamos entrar numa guerra em favor de crianças, Pai. Pai, que haja uma concordão, uma coalizão de um exército, Pai, que guerreie em favor do reino de Deus, para que a mensagem do Cristo chegue mais longe, para que a mensagem do Cristo chegue ao coração de uma criança. Pai, nós oramos e honramos o Teu nome nessa manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor gere dentro de nós equilíbrio, Pai. Esse equilíbrio que é a prudência, Senhor, para que a gente possa sempre se refugiar no Senhor. Nos livra, Senhor, dessa inexperiência, dessa, Senhor, ignorância que nos arrasta, Senhor, para a inconsequência. Quebra dentro de nós, Pai, todo orgulho e levanta dentro de nós um espírito humilde, Senhor, que obedece. Nós oramos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus. Amém.